Bom dia a todos nessa manhã chuvosa aqui na fronteira oeste, direto de Santiago, Rio Grande do Sul. Eu saúdo todos que estão nos ouvindo. Eu sou José Amélio Chá Ribeiro Filho, é um prazer estar com vocês mais essa manhã, mais esse dia, e esse é o quadro Direito ao Ponto. Aqui comigo, Juliano Nascimento na técnica, qual saúdo, Juliano, a direção também da Rádio Verdes Pampas. Eu quero hoje, Juliano, falar sobre um assunto muito especial, dado o dia que se aproxima, Juliano, que é o Dia do Advogado. 11 de agosto, na próxima sexta-feira, portanto, hoje, 9 de agosto de 2023. 11 de agosto, sexta-feira, nós comemoramos no Brasil o Dia do Advogado, e o quadro Direito ao Ponto hoje, ele é especial para falarmos um pouco sobre essa profissão, esse sacerdócio, né, que é a advocacia, que é a profissão de advogado. Portanto, a origem da palavra advogado, aos que nos escutam, aos que não sabem, aos que têm interesse de saber cada vez mais, aos estudantes, a palavra advogado ela vem do latim, né, advocatus, que a gente fala aí numa tradução seria mais aberta para ad, seria vocábulo para aproximação, e voco seria chamar. E aí nós juntando ambos seria advocados, profissional que é chamado para atuar por alguém ou junto a alguém. Então a origem da palavra advogado vem do latim advocatus, que é essa situação chamada aí, um profissional chamado para atuar por alguém ou junto a alguém. O advogado é um bacharel em direito, aprovado no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que presta consultoria, atua na via judicial, nos litígios, e também na via consensual, na via da assessoria. Essa palavra, essa profissão, ela provém da palavra grega parakletos, que quer dizer o ajudador, advogado, quer dizer o consolador, e era usado na Grécia Antiga, era um sinônimo para um defensor, para um conselho para a defesa, um advogado. Então, parakletos, o advogado, seria aquele que pleiteia a causa de outro, intercessor. E na história, ela nos conta que o primeiro advogado seria o doutor Demóstenes, lá do século IV, lá na Grécia, já que o doutor Demóstenes se dedicava aí a conhecer leis e textos da época. E aqui no Brasil a advocacia ela surgiu aí no Império Romano, quando Portugal foi invadido lá em 1808 por Napoleão Bonaparte, e a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Que precisava, quando foi se instalando no Brasil, que se visse uma situação envolvendo situações para definir questões sociais, para definir litígios, para definir disputas. E aí foram muitos advogados se instalando através da influência que o Brasil tem no direito francês, do direito português, do direito italiano, alemão. Foram se instalando no Brasil, foram vindo através da corte portuguesa, né, a partir de 1808, até que, né, nessa situação para a civilização, para a criação de condutas e para apaziguar situações sociais, até que em 1827 foi criada em Olinda a primeira universidade, na verdade, de Direito do Brasil, em 1827, que a primeira turma se formou lá em 1832. E o dia, eu já vou falar em seguida. A advocacia, portanto, é um sacerdócio, é uma atividade ousada, nobre e heróica. Não se admite o temor, o receio, o comportamento desprovido de coragem. O advogado tem que lutar com ousadia, usando das armas disponíveis, a palavra e a escrita. Falo por mim, que tive oportunidades, por exemplo, de seguir outras profissões, ser filho de médico, e optei pela advocacia, graças a Deus, optei pela advocacia e sigo, nunca, jamais prestei concurso público, por exemplo,
respeito aos que o fazem, afinal de contas, o curso, a ciência jurídica do direito, ela é muito ampla, mas eu segui o sacerdócio da advocacia e parabenizo todos os advogados, operadores do direito, por esse dia que se aproxima. Seguindo aqui, nós gostamos muito de fazer um paralelo sempre, Juliano, com a Bíblia, porque é sempre um livro normativo. E aqui é interessante porque o primeiro advogado na história é contada a história dele no livro da Bíblia. Desde que o primeiro advogado foi Moisés. Como assim Moisés? Moisés foi o primeiro advogado da nossa civilização aí judaico-cristã, muçulmana, ocidental. A sua história é contada lá no Torá, na Bíblia e no Alcorão. Moisés foi o primeiro homem que, com influência da razão e da palavra, defendeu seus semelhantes contra a injustiça, a violência e a fraude. A causa de Moisés era uma causa impossível, entre aspas, complexa, dificílima, digamos, e que demandaria sacrifício pessoal e habilidades para muito mais além de leis e de costumes locais, que é a libertação de um povo. E a autoridade frente à qual, e aqui chamarei doutor Moisés, iria postular, era nada mais, nada menos que o faraó do Egito. Portanto, a história conta, a Bíblia, que quem defendeu um povo, quem defendeu interesses, falando homem, foi Moisés. Portanto, aos que gostam dessas curiosidades envolvendo a área do direito, da justiça, da advocacia, essa história é contada num livro, dos mais lidos no mundo, se não o mais lido no mundo, que é a Bíblia, que é a história do primeiro advogado, Moisés, ou doutor Moisés. Mas o maior de todos ainda é Jesus. Jesus é o nosso advogado. E não sou apenas eu que falo, mas a Bíblia fala lá em 1 João 2:1, abro aspas, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Portanto, ele é o nosso maior advogado. 11 de agosto, dia do advogado, próxima sexta-feira. Eu disse que eu ia falar porque que esse dia ia ficar para o final, porque foi 11 de agosto de 1827, com a criação da Universidade de Direito do Brasil, lá em Olinda, que foi firmada, portanto, o primeiro curso, e aí se homenageia os advogados em virtude dessa data da criação da Universidade de Direito do Brasil, 11 de agosto de 1827, e essa data comemorativa a todos os advogados do Brasil. Fica aqui a minha saudação, a minha homenagem a todos os colegas que atuam com destemor, que atuam sempre, na sua imensa, esmagadora maioria, em boa fé, que atuam seguindo os nossos regimentos atinentes à classe, atuam com a luz da Constituição Federal, com leis infraconstitucionais, que mantêm na sua conduta principal a defesa dos necessitados, a defesa daqueles que estão sendo injustiçados. A minha homenagem a todos os advogados e advogadas em Santiago, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. 11 de agosto, na próxima sexta-feira, portanto, eu parabenizo a todos. Esse é o quadro Direito ao Ponto. Eu me despeço e até a próxima edição desse quadro. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, parabéns aos advogados e advogadas pelo Dia do Advogado no próximo 11 de agosto. Muito obrigado a todos. Um bom dia.